Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem de domingo. Todos os domingos, 10 horas da manhã, nós estamos nesse canal com uma instrução bíblica para você, sua família e para sua passagem aqui na Terra. Nós não sabemos quantos anos vamos ficar aqui, mas enquanto estivermos debaixo dos princípios divinos, vamos prosperar, vamos viver melhor, vamos ajudar pessoas e vamos principalmente colocar o nosso nome no livro da vida, que nos leva para a eternidade, que é o nosso destino final. Que bom que você está aqui nessa manhã, reúna sua família, reúna seus amigos, compartilhe essa mensagem, pegue o link e compartilhe com o máximo de pessoas, porque para nós é um privilégio poder entrar dentro da sua casa, aí pelo seu celular, pela sua televisão, e levar uma mensagem de vida e esperança através da palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 4 filhos, e em idades diferentes. E é muito complicado quando você precisa dar uma saída e não tem ninguém para olhar seus filhos. Por quê? Geralmente criança sem supervisão vai aprontar. Se você já deu ordens como não entra na piscina quando o papai não está em casa, não mexe na tomada para os pequenininhos, que dá choque, aí parece que você está dizendo sim, toca lá na tomada, sim, se joga na piscina. Parece que quando você diz não, você está mandando fazer, porque as crianças vão fazer justamente o que você sempre pediu para não fazer quando estão sem supervisão. Criança não pode ficar sozinha. Você entra num parque, por exemplo, está lá escrito, ó, esse brinquedo não pode ter criança sem supervisão. Você entra no elevador, fala, crianças até 12 anos não podem estar sem acompanhante, porque criança não foi criada para ficar sem supervisão. Mesmo que quando a criança cresce já consegue comer sozinha ou trocar a própria fralda, ela vai precisar de supervisão por causa do comportamento, porque o comportamento da criança não é confiável sem supervisão. E não é porque ela é mal educada, é porque ela não tem maturidade para viver sem supervisão. É a mesma coisa de um trainee, alguém que começa numa empresa agora, está sendo treinado para uma função e você deixá-lo sem supervisão. Ele não é uma criança, mas não tem maturidade para aquele cargo ainda. Acompanhe comigo em Gênesis, capítulo 3. Nós estamos falando logo do início da criação do mundo. Gênesis, capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Primeira observação, essa foi a primeira pergunta feita na Bíblia. Antes disso, nenhuma pergunta tinha sido feita na Bíblia. Ou seja, a primeira pergunta da história foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa é a segunda pergunta que aparece na Bíblia. Onde está você? Pela primeira vez, Deus andou no jardim e não encontrou Adão. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim,
fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou, terceira pergunta, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer? Quarta pergunta. Disse o homem, foi a mulher que você me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, então eu comi. É impressionante duas coisas aqui. Deus faz uma pergunta, mas nenhuma vez ele tem uma resposta. Toda vez que Deus fez a pergunta, ele recebeu uma desculpa. Um problema sério do ser humano é não saber responder perguntas. Aliás, o ser humano não sabe fazer perguntas e não sabe responder perguntas. Deus faz uma pergunta direta e o ser humano responde com uma desculpa. Perguntas são para serem respondidas com respostas e não com desculpas. A outra coisa que a gente vê aqui é que Adão e Eva tinham um paraíso inteiro para se deliciar, mas sem a supervisão, já que os passos do Senhor não estavam próximos naquele momento, eles escutaram uma serpente e comeram da única árvore que não se podia comer. Ou seja, não se trata apenas de crianças. Adultos sem supervisão também podem fazer coisas que vão gerar morte. Só que a supervisão do adulto já não é mais o pai nem a mãe. A supervisão do adulto é a supervisão divina. E existem duas coisas que eu quero te ensinar nesta manhã de domingo. A primeira é, jamais fique fora da supervisão divina. E segundo, nunca responda à pergunta de Deus com uma desculpa. Se você ficar sem supervisão divina, você vai acabar fazendo coisas que vai se arrepender e quando Deus te perguntar por que você fez, você vai responder com uma desculpa e não com uma resposta. Então, como é que eu faço para estar debaixo de supervisão divina? É igual uma criança faz para estar debaixo da supervisão dos pais. Primeiro, precisa estar perto. A criança tem medo de ficar sozinha. Ao contrário do adulto que acha que está grande demais e pode ficar sozinho, pode tentar a vida sozinho. Se eu falar para o meu filho, filho, você quer ir para a Disney? Ele fala, quero, mas tem que ir sozinho. Ele fala, não. Pode ser o sonho que for, sozinho eu não vou. Pode ser o parque da Disney que for, pode ser as férias que forem, sozinho eu não quero. Por quê? Porque o medo de estar sozinho é mais forte do que a vontade de ir. Mas quando a gente cresce e fica independente emocionalmente, a gente acha que pode tocar a vida sozinho, acha que pode fazer as coisas sozinho, acha que não precisa de supervisão para nada e por isso a gente faz as besteiras que faz e colhe os frutos do que plantamos. Então Deus aparece no jardim. Eu estou lendo na versão NVI, na nova versão internacional, diz que os passos do Senhor foram ouvidos por Adão. E quando ele percebe que o Senhor está se aproximando, ele se esconde, porque ele percebeu depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava nu. Então antes eles não sabiam o que era maldade. Depois que eles tiveram o conhecimento do bem e do mal, eles perceberam a maldade, perceberam a indecência, começaram a perceber coisas que antes eles não percebiam. Você pode ver que o plano original de Deus é que o homem não tivesse discernimento dessas coisas. Por quê? Eu te explico por quê. Quanto menos você sabe, mais feliz você é. Já diziam os filósofos antigos que a ignorância é a mãe da felicidade. Quanto menos você sabe, mais feliz você é. Essa é a verdade. Então você está num jardim onde você não sabe que existe o mal, onde você não sabe que existe morte, onde você não sabe que existe indecência, onde você não sabe que existe maldade, você está feliz o tempo todo, porque você não sabe. Por que muitas pessoas estão hoje em depressão? Por que muitas pessoas hoje estão angustiadas, estão com medo em excesso, estão com pânico? Porque elas sabem muita coisa, elas viram muita coisa. Você está vendo guerra em Israel, guerra na Rússia, invasão de não sei o quê, arrastão no Rio de Janeiro, mãe que matou o bebê. Você começa a ver tudo isso, esse excesso de discernimento e conhecimento te leva a um estado de medo, a um estado de tristeza que você não estava experimentando antes. Quanto mais conhecimento, mais problema para lidar. Então o ser humano, ele é enganado pela serpente. A serpente diz, olha, na verdade, Deus não quer proteger vocês. Deus quer evitar que vocês sejam como Ele. Porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão saber tudo que Deus sabe.
E a Bíblia diz que o que atraiu a mulher foi o fruto que parecia desejável ao paladar e também a cobiça pelo discernimento. Ela falou, eu vou saber de coisas. Eu vou descobrir coisas que eu não sei. Deixa eu te ensinar uma coisa. Geralmente o que teus olhos querem, a tua alma vai condenar. E geralmente o conhecimento que você não tem ainda era para não ter. Tem muita coisa que eu posso correr atrás, mas não quero nem saber. Por quê? Porque vai me fazer mais mal do que bem se eu souber. Tem um monte de gente falando mal de você, sabia disso? Eu já te adianto, tem um monte de gente falando mal de você. Mas se você souber de todo mundo que está falando mal de você, você nem consegue dormir hoje à noite. É melhor nem saber. Tem coisas que não era para você saber. Tem coisas que teus olhos desejaram que não era para você. Porque geralmente o que os olhos desejam, a alma condena. Você sabe que não é para você, mas a vontade dos olhos vence sobre o equilíbrio da alma. Então nós temos um problema aqui. O ser humano, por minutos ou por algumas horas, estava sem supervisão divina. Deus não estava no jardim naquele momento. Nessa época, Deus tratava face a face com o ser humano. Então, naquele momento, ele não estava pessoalmente no jardim. O ser humano conseguiu se colocar em uma situação desastrosa. Sem supervisão, nós nos colocamos em situações desastrosas. Vai para a academia sem supervisão. Vai puxar o ferro errado, vai pegar o peso errado, vai fazer a série errada. Vai tentar fazer qualquer coisa na vida sem supervisão. Abre uma empresa e tenta tocar essa empresa num país como o nosso, sem uma consultoria ou sem uma mentoria, sem supervisão. Começa uma família, tô apaixonada, vou casar, ai que maravilha, isso, faz sem supervisão para ver até onde vai durar. Tudo que dá certo nessa vida é feito debaixo de supervisão. Desde que somos crianças, fomos treinados para estar debaixo de supervisão, mas quando a gente cresce, o nosso orgulho, que é o maior inimigo do ser humano, faz com que a gente queira tentar sozinho. Eu, até hoje, não me acho suficientemente inteligente ou sábio para tocar minha vida sozinho. Tenho mentores, professores, pastores, mestres, conselheiros, amigos, gente que me ajuda de tudo quanto é lado, porque eu, sem supervisão, eu, como qualquer um, posso fazer uma besteira. A supervisão ela é necessária, primeiro porque ela limita o desejo dos teus olhos. Supervisão é necessária porque ela limita o desejo dos seus olhos. Se Eva tivesse olhado para o fruto, mas os passos de Deus estivessem perto, ela ia olhar e falar, isso aqui não é para mim. Eu tenho que lembrar aqui que Deus falou para não comer. Mas como não tinha supervisão, deu tempo para o desejo dos olhos entrar na alma. A supervisão, ela limita o desejo, a supervisão orienta o caminho e a supervisão divina na vida do ser adulto, porque enquanto somos crianças, nós somos guiados e supervisionados por adultos, e quando somos adultos, se não formos guiados e supervisionados por Deus, vai dar problema. Vai dar problema. Deus, ele usa pessoas na fase adulta para fazer o trabalho dele de supervisionar e guiar. Ele pode colocar mentores, pode colocar os teus próprios pais, pode colocar pastores, ele pode colocar guias espirituais, amigos. Ele pode usar pessoas para servir como esse guia e essa supervisão divina na sua vida. Ele pode colocar o próprio Espírito Santo. A gente está numa intimidade tão mais próxima com Deus que o próprio Espírito Santo está tratando. Ótimo, melhor ainda. Mas tem gente que ainda não consegue ter relacionamento direto com Deus e Deus coloca pessoas no meio. Ótimo também. É da forma que você entende. Eu só sei de uma coisa. Quando Deus fez pergunta, eles deram uma desculpa. Porque quem está sem supervisão já não tem resposta para nada. Me escuta. Quem está sem supervisão não tem resposta para nada, mas tem desculpa para tudo. Não tem resposta para nada, mas tem desculpa para tudo. Porque está fora da supervisão divina. Ou seja, Adão e Eva conseguiram aqui algo incrível. Estando no lugar perfeito, estando com a pessoa perfeita, conseguiram estragar tudo. O ser humano sem supervisão sempre vai estragar
tudo. Ninguém é bom o suficiente para não estragar tudo, se tiver sem supervisão. Então, assim como meus filhos, é arriscadíssimo deixá-los sem supervisão. A chance de um bater no outro é grande, inclusive. Na minha frente, eles não fazem isso. Porque eles sabem que se um bater no outro na minha frente, vai ter punição. Mas se eu não ver, vai ser a palavra de um contra o outro. Quantas vezes minha pequenininha Jasmine vem, pai, Joaquim me bateu. Eu falo, bateu, Joaquim? Eu não, pai. Ela que me bateu. E aí começam a jogar a culpa no outro. Como é que você vai punir se você não viu? Duas crianças, os dois podem estar falando a verdade, ou um pode estar mentindo, você não vai saber. Mas na minha frente, debaixo da minha supervisão, eles nem arriscam. Porque eles não querem enfrentar as consequências do castigo. Ou seja, o ser humano é um ser que foi criado para estar debaixo de supervisão. O ser humano não foi criado para ficar sozinho. Às vezes, os problemas que você está passando é porque você está no paraíso, mas sozinho. Aí você vai criando suas próprias tragédias. Às vezes você acha que não tem resposta para nada, mas é porque você fica dando desculpa para tudo. Porque quem está errado sempre tem uma desculpa para dar. Então eu tomei uma decisão na vida. Eu quero vencer. Eu não quero passar por essa terra e ser um derrotado. O céu não tem nada a ver com a sua pobreza ou com a sua riqueza. Com uma vida boa ou com uma vida sofrida. O céu tem a ver com a sua conversão em Cristo Jesus. Então, se eu crer e for batizado, eu vou ser salvo. Como eu vou viver aqui na terra, são decisões que eu tomo. Por exemplo, se eu quero viver em paz, eu tenho que parar de infernizar a vida das pessoas, eu tenho que parar de ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Se eu quiser ter dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar estrategicamente, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que saber vender alguma coisa. Ou seja, são decisões aqui na terra. Não misture a eternidade com as nossas decisões aqui na terra. São duas vidas completamente diferentes, apesar de uma ser sequência da outra. Então eu decidi ter uma vida equilibrada, uma vida próspera aqui na terra. Ainda assim, quando eu tomei essa decisão, eu percebi que mesmo que eu estava decidido a prosperar se eu não tivesse supervisão, dessa vez agora financeira, supervisão empresarial, eu nunca ia prosperar. Quantas vezes? Falei, vou pegar essa ideia. Eu lembro de uma vez, 2018, eu tive uma ideia fantástica. Fiquei 4 meses desenhando um projeto e olha que eu me considero inteligente. Desenhei um projeto, falei, não tem como dar errado. Esse projeto é fantástico. Esse projeto vai invadir o Brasil. Esse projeto isso. Fiquei 4 meses sonhando, anotando e tudo. Marquei um café da manhã lá em casa com um grande empresário do Brasil, um dos homens mais reconhecidos da área empresarial no nosso país. Marquei esse café da manhã para a gente poder falar sobre o projeto. E ele foi lá, passou a manhã comigo. Eu falei, olha, eu gostaria muito que você supervisionasse esse projeto que eu vou começar. Esse projeto vai invadir o Brasil e o mundo. Esse projeto é muito bom. Esse projeto é infalível. Esse projeto isso, esse projeto aquilo. E ele, quando pegou o projeto, as folhas que eu estava anotando durante meses, ele falou, nem precisa de supervisão, porque já está tudo errado, não vai conseguir nem sair do papel. Eu falei, o quê? Aí eu fiquei pensando, será que esse cara foi enviado por Satanás para tentar desanimar meus sonhos? Não. É que supervisão evita de você jogar tempo, dinheiro e energia fora. Ele falou, vai dar errado por causa disso, daquilo. Você está empolgado com uma coisa que não é realidade no mundo dos negócios. Não é assim que acontece no mundo dos negócios. Ou seja, quem tem que se supervisionar? Pessoas que já estão vivendo o que você sonha em viver um dia. Pessoas que já sabem como é que é o caminho até lá. Pessoas que têm experiência para poder falar, isso aqui não funciona. Com essa experiência me doeu. Porque eu queria fazer, tive que frustrar um sonho meu. É melhor ter um sonho frustrado do que uma vida frustrada. É melhor você ter um projetinho que não deu certo do que uma vida que não deu certo. E você só vai dar certo debaixo de supervisão, inclusive a divina, que é a maior supervisão que nós temos que ter. Você sabe o que eu aprendo com essa mensagem? Que quando você não está escutando os passos do Senhor, como nós lemos, você encontra um meio de se prejudicar. Quando eu entendi isso, eu percebi que a melhor forma de eu não me prejudicar é estar tão perto de Deus que eu consiga escutar os seus passos. E se eu estou perto de Deus a ponto de escutar os seus passos, por mais que meus olhos enxerguem o fruto,
Por mais que meus olhos desejem o conhecimento que esse fruto dá, os passos do Senhor me inibem de continuar adiante. A presença de Deus bloqueia os desejos humanos. A presença de Deus faz com que eu troque desculpas por respostas diante das suas perguntas. Mas para isso, eu preciso me aproximar. E para eu me aproximar, eu tenho que me livrar do espírito de independência. Essa é a mensagem de hoje. O espírito de independência é um espírito que pega o ser humano de achar que ele pode fazer as coisas sozinho. De achar que ele é capaz, ele é suficiente por si mesmo. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem supervisão divina, nós vamos estragar nossa própria vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa nem de inimigo para a tua vida dar errado. Deixa só você sozinho contigo mesmo, que você mesmo se destrói. Você sozinho consigo mesmo consegue estragar tudo. Então o que nós temos de decidir hoje, baseado no que nós lemos em Gênesis capítulo 3? Quanto mais escutarmos os passos do Senhor, mais seremos inibidos de estragar nossa própria vida. E que sejamos especialistas em responder o que Ele perguntar e não dar desculpas quando Ele pedir alguma coisa ou perguntar alguma coisa para a gente. Saber responder é algo muito difícil, porque as pessoas, quando não têm respostas, elas enrolam. E você acha que Deus pode ser enrolado? Você acha mesmo que Deus pode ser enganado? Deus ama coração sincero. Deus ama coração quebrantado. É melhor você dar a resposta que não queria dar porque tem vergonha, mas é a resposta sincera e de coração quebrantado, do que você dar uma desculpa. Nunca ninguém deu uma desculpa para Deus e ficou de pé. Todos os seres humanos que deram desculpa, inclusive Adão, ao invés de falar, eu errei mesmo, me perdoa, eu estou começando nesse mundo agora, eu não sabia, olha aí, ó, que terrível, faz alguma coisa por mim, me ajuda. Em vez de fazer isso, se arrepender, ele fala, não, foi a mulher que tu me deste, não tem nada a ver comigo não. Ou seja, deu uma desculpa e foi expulso do paraíso por causa dessa desculpa. Ou você acha que Deus não perdoaria se ele tivesse um coração quebrantado e arrependido? Quantas pessoas você conhece na Bíblia, para quem já leu, que deram uma desculpa diante de Deus e desapareceram da história? Desculpas não foram feitas para estarem na boca de quem está debaixo de supervisão divina. Quem está debaixo de supervisão divina tem que ter resposta e não desculpa. Quem está debaixo da orientação de Deus tem que ter resposta e não enrolação. Quem está escutando os passos do Senhor perto tem que ter resposta para você e para essa geração. E não coragem de pegar o fruto que não deveria pegar. Ou seja, a gente é corajoso, corajosa para fazer coisa errada e quando é para cumprir nossa missão a gente fica cheio de medo. A gente toma coragem para fazer coisas terríveis, mas para quando cumprir nosso propósito a gente está cheio de desculpa. É que eu não posso, eu não tenho tempo, é muito medo, eu tenho ataque de pânico. Não, meu Deus, quem sou eu para fazer isso? Quando é para propósito, quando é para missão, é desculpa. Mas quando é para fazer coisa errada, tem coragem. Falta de supervisão. Então eu tomei algumas decisões. Sabe como é que você faz? Eu tomei algumas decisões na minha vida. Por exemplo, na minha casa, dentro da minha casa, eu tenho algumas supervisões. Uma delas é o meu pai. Graças a Deus, meu pai aos 71 anos está com vigor e muito ativo espiritualmente. Meu pai meio que diariamente vai na minha casa. E pelo menos 2, 3 vezes por semana ele me chama para conversar e fala, Tiago, está faltando mais oração. Tiago, olha, as crianças estão vendo desenho de arma, de não sei o quê, não faz isso não. Bota desenho infantil bíblico. Tiago, isso, Tiago, aquilo. Eu tenho supervisão, porque minha vida é muito corrida. Eu posso entrar em casa, meus filhos estão quietinhos vendo a televisão, falo que glória a Deus aqui, ó, estou vendo a televisão quietinho, vou dar uma descansada. E aquilo ali está entrando algo do mal. Se eu não tiver supervisão, eu acho que eu estou certo. E na verdade estou destruindo minha família. Eu tenho que ter supervisão no meu casamento. Eu preciso ter supervisão na minha vida financeira. Gente que é especializada naquilo e fala, Tiago, aqui não é o melhor lugar para investir. Tiago, isso aqui. Tiago, cuidado com esse gasto. Cuidado com isso aqui. E não troca de carro esse ano. Supervisão.
supervisão espiritual, supervisão familiar e, acima de tudo, o principal, a supervisão divina. É quando o próprio Espírito Santo te fala em sonhos, quando o Espírito Santo te dá visão, quando o Espírito Santo usa alguém para falar contigo, quando o Espírito Santo coloca sentimentos no teu coração e você o tempo todo está escutando os passos do Senhor perto de você e você não consegue se aproximar da árvore que não é para você chegar perto. Você não consegue ir contra a vontade de Deus, porque os passos do Senhor estão muito intensos nos seus ouvidos. Você sente Ele perto o tempo todo. Só quem não sente Deus perto o tempo todo tem coragem de tocar no que é seu, no que não seria seu. Você precisa estar muito longe de Deus para ter essa coragem de pegar algo que Deus mandou não pegar, de comer algo que sabe que Deus falou para não comer. Então chegou um tempo de uma decisão. A decisão de parar de desculpas e obter respostas. O tempo de parar de tentar ser independente. Eu sou uma mulher independente. Eu não preciso de ninguém. E tal. Talvez você tenha sido tão ferida na vida que você realmente acha que vai ser uma mulher independente. Eu não consigo ser um homem independente. Eu preciso de Deus o tempo todo. Eu preciso de gente perto de mim o tempo todo. A independência é uma das formas que o nosso inimigo encontrou de te deixar isolado para te abater e te tirar da história. A independência, essa autossuficiência, foi uma das formas que o nosso inimigo encontrou para que você sozinho estrague a sua própria vida. Eu não sou independente, eu não sou autossuficiente, eu preciso que o Espírito Santo de Deus me supervisione. E eu sei que Deus vai usar pessoas que eu dou liberdade sobre a minha vida para me supervisionarem. Senão, seremos como crianças sem os pais por perto. Não é para se jogar na piscina, a gente se joga. Não é para botar a mão na tomada, a gente coloca. A gente prefere tomar o choque e experimentar do que obedecer. E a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Sem supervisão, os filhos nem escovam dente. Esses dias, meus dois filhos do meio, os meninos, Joaquim e José, foram para a piscina, brincaram na piscina. E eu falei assim, agora vamos sair da piscina, toma banho, para a gente poder deitar e jogar videogame. Era um feriado. E aí, eu resolvi supervisionar esse banho. Estavam demorando, eles foram para o quarto, se enxugaram, botaram roupa de ficar em casa sem tomar banho e já estavam ligando o videogame. Eu falei, papai não mandou tomar banho? Eles falaram, pai, mas a piscina é um banho. A gente já está limpo aqui, ó. Eu falei, não, banho. Se não tiver supervisão, eles vão fazer o que eles acham que é certo. Para eles, já passei pela piscina, estou limpo. Mas a gente sabe que piscina tem cloro. A gente sabe que aquela água não é para banho. É a gente que sabe, a criança não sabe. Você acha que sabe as coisas, porque criança quando discute comigo, eles acham que sabe. Pai, mas eu tomei banho na piscina assim, eles acham que sabe. É igualzinho você discutindo com Deus. Você acha que sabe, Deus está falando, meu filho, essa água tem cloro, você precisa de outro banho. Meu filho, me obedece porque eu já vi o futuro, eu sei como é. Quantas vezes você discutiu com Deus? Quantas vezes você quis bater de frente com aquele que já enxergou todas as coisas? No passado, no presente e no futuro. É igualzinho um filho discutindo com o pai. Não tem sentido uma criança de 7 anos querer ganhar uma discussão com o pai, achar que sabe mais, mas as emoções deles acham que eles realmente sabem. Sempre lembre-se que diante de Deus, nós somos apenas crianças. Você só acha que sabe, mas quem sabe de tudo é Ele. Sem supervisão divina, a gente vai se estragar. Sem supervisão divina, nós vamos nos auto-implodir. Sem supervisão divina, nós vamos nos destruir. Sem supervisão divina, nós vamos casar com a pessoa errada. Sem supervisão divina, nós vamos investir o dinheiro errado. Sem supervisão divina, nós vamos andar com as pessoas erradas. Sem supervisão divina, nós vamos tomar decisões que nos destroem. Sem supervisão divina, a gente não vai saber escolher o futuro. Sem supervisão divina, sem escutar os passos do Senhor o tempo todo ao nosso lado, nós vamos escolher por caminhos que vamos nos arrepender profundamente. Nesse domingo de manhã eu estou te desafiando a parar de dar desculpas e encontrar respostas. A parar de tentar fazer sozinho e se submeter à supervisão.
porque chegou um tempo de crescimento, chegou um tempo de florescer, chegou um tempo de realmente colocar para fora o que Deus colocou aí dentro de você, mas para isso você precisa estar debaixo da supervisão certa, senão você vai ficar muito tempo fazendo esforço sem resultado nenhum. Quem vai para a academia sem personal trainer fica muito tempo fazendo esforço sem resultado. Mas isso vai acabar nas nossas vidas, porque chegou a hora da gente dar certo. E antes que a eternidade chegue, antes que Jesus volte ou a gente vá para a eternidade, a nossa vida aqui na terra será a expressão da glória de Deus por onde passarmos. As pessoas vão reconhecer Deus em nós, porque tudo na tua vida vai se equilibrar. Tua vida sentimental, emocional, financeira, familiar, você não tem como fugir das dores da vida, mas a vida não precisa ser sofrida do jeito que está. Com supervisão divina, nós vamos passar para um próximo nível. E se você acredita nisso, fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, nós declaramos que debaixo da supervisão divina, debaixo do teu esclarecimento e direcionamento, encontraremos o nosso caminho. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa. Tu darás ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Pedimos a tua paz, a tua bênção e a tua proteção para todos que estão em casa agora, para todos que estão nos escutando na internet, para quem está no celular, na televisão, no computador, e que essa mensagem possa alcançar corações que estavam tentando levar a vida sozinhos, mas hoje reconhecem que sem Deus não dá. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem te ajudou e se você sabe que muita gente precisa escutar, pega agora esse link, distribui, manda para o máximo de pessoas, porque chegou um tempo da mensagem ser espalhada pelos 4 cantos da terra. E se você declara que a partir de hoje você vai estar sob supervisão divina, declara agora aqui nos comentários, publicamente, a partir de hoje estarei debaixo de supervisão. Cancela a autossuficiência, cancela a independência na tua vida, declara agora nos comentários, a partir de hoje estou debaixo de supervisão e Deus vai assumir o controle da sua existência. Eu desejo paz e prosperidade até domingo que vem, às 10 horas da manhã. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.